pessoal, esse é mais um podcast Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Fique ligado, você que está sempre acompanhando a gente, se inscreva no canal, compartilhe, dê o like. E hoje, mais um programa super interessante. Nós vamos falar sobre autismo, mas sobre a perspectiva de um autista. E olha, esse programa, ele vai ao ar em maio, provavelmente. E é importante, porque todo mundo está dizendo, abril é o mês destinado... Da do autismo. Exatamente, a discussão. Mas a gente tem que falar sobre isso o ano todo, né? Então, se liga aí. Nós estamos com o Arthur Ataide. Muito prazer, Arthur, você ter aceito comparecer ao programa. Olha, o prazer é todo meu. Me apresentando para o pessoal, eu sou o Arthur Ataide, autista, ativista, palestrante, estudante de medicina e diretor da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas. Um militante, né? Com certeza, há mais de 10 anos nessa causa. Há mais de 10 anos. Você tem quantos anos? Eu tenho 20 anos de idade. 20 anos, quer dizer, desde os 10 anos ou até antes você se conscientizou que era necessário ser um militante, né, nessa causa. Me diga uma coisa, vamos começar assim, do comecinho, né? Sim. Como é que foi o processo de diagnóstico? Como é que foi com a sua família, na sua infância, né, na escola? Olha, o meu diagnóstico, ele veio até de uma forma um pouco mais tardia. Chegou só aos 9 anos de idade. E o do meu irmão, mais novo, que também é autista, chegou aos 7. Foi num período muito próximo. Mas os meus pais, eles já percebiam que a gente tinha várias diferenças em relação às outras crianças desde sempre. Desde que eu me entendo por gente, eu me recordo de ir em consultas com profissionais, médicos, especialistas, fazendo avaliações, análises diagnósticas para entender melhor o meu quadro. Os meus pais, eles sempre me levaram. Só que muitos médicos não tinham informação nenhuma sobre autismo naquela época. Hoje em dia, ainda é difícil você encontrar um médico que seja especializado nesse campo, até dentro da psiquiatria e da neurologia. Mas há uns 10 anos atrás, os que sabiam tinham uma compreensão muito limitada. Enxergavam o autismo como um quadro estático, que se manifestava sempre com uma deficiência intelectual ou então com uma falta de fala. Não entendiam que, até para aquela época, esses critérios diagnósticos já não eram dessa forma. Esse conhecimento já estavam defasados. E o que acabou mudando foi quando a minha mãe, durante um período em que ela estava muito, muito mal, ela tem uma condição crônica degenerativa, artrite psoriásica. Era uma época de internações constantes, mas ela acabou encontrando uma mãe de um colega meu de escola que tinha muitas características similares às nossas. E essa mãe conversou com ela, Morgana, finalmente eu entendi o que o meu filho tem. Falou assim, o que fulano tem? Mas como assim, fulano tem alguma coisa? O fulano é autista. Agora eu entendi por que ele não interage bem com as outras crianças, por que ele tem um interesse tão grande em assuntos tão específicos e restritos. Ele não gosta das coisas que as outras crianças gostam, mas do que ele gosta numa intensidade absurda. Por que ele tem uma dificuldade grande, às vezes, em se manter em espaços que são mais barulhentos, tem uma dificuldade para compreender o seu funcionamento sensorial. Aí minha mãe pensa assim, poxa, lá em casa eu tenho 2 que são desse jeito. E ela já sabia que a gente tinha alguma questão, como eu falei, ela sempre levou a gente a especialistas. E a partir de então ela pediu a recomendação dessa profissional e foi aí sim que o meu laudo e o do Breno foi fechado. Essa profissional era extraordinária, atendia aqui em Santos e tinha uma compreensão muito grande sobre autismo, estudava tudo aquilo que existia de literatura recente, lia muito material em inglês, desde artigos até livros. E a partir do momento em que a gente encontrou uma profissional que realmente estava capacitada para fazer essa análise diagnóstica, o diagnóstico veio com naturalidade.
O meu irmão recebeu o diagnóstico antes de mim, porque algumas questões nele eram mais chamativas. Não é nem que eram mais evidentes, eram mais chamativas. Ele era muito hiperativo. Então chamava mais atenção, tanto da escola quanto dos colegas. Já eu era aquele garoto mais introspectivo, que não interagia com ninguém. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em me manter nas brincadeiras que os meus colegas faziam. Eu não entendia elas. E muitas vezes na hora do recreio, ao invés de interagir com os meus colegas, nesse momento em que todas as crianças estão brincando, eu me trancava ou dentro do banheiro ou dentro da sala de aula. Porque aquele barulho tão cotidiano do brincar infantil, para mim causava sobrecarga. Para mim era tão intenso que me trazia um sentimento de entrar em estado de alerta. Eu me sentia muito mal. E acabava não conseguindo participar do recreio, não conseguia nem comer nesse momento. Uhum. E dessa forma eu também era muito objetivo, eu era muito literal, eu não compreendia nenhum tipo de brincadeira que se falava de... que se manifestava a partir de um discurso indireto, sarcasmo, subjetividade. Eu levava tudo muito ao pé da letra. E os meus colegas, eles não reagiam bem a isso. Eu fui vítima de bullying, tanto dos meus colegas quanto dos meus professores, durante muito tempo. Os professores também. Os professores também. Tive muitos professores ótimos durante a minha infância, mas muitos que não estavam preparados para lidar com aquilo que é diferente deles. Que viam na minha diferença, na minha objetividade, uma afronta na forma como eles davam aula. Que não entendiam por que um aluno tinha movimentos repetitivos durante a aula, achavam que isso era uma forma de não prestar atenção. Na verdade, era assim que eu mantinha a minha atenção na aula. As estereotipias, que são esses movimentos repetitivos que muitas pessoas autistas fazem. Existe o flapping, por exemplo, que é de balançar as mãos. Eles têm também os movimentos pendulares, de se balançar numa cadeira, entre vários outros. E eu manifestava todos esses. Para eles isso era um absurdo. Para os meus colegas era motivo de dar risada, motivo de colocar nomes, motivo de insultar ou de tentar falar mal pelas costas. Mas tudo isso mudou com o diagnóstico. O acesso ao diagnóstico fez com que eu entendesse que eu não era estranho, eu era diferente. E essa minha diferença também se manifestava em milhares de outras pessoas espalhadas não só no Brasil, mas no mundo todo. E fez ter contato com grandes figuras autistas que estão espalhadas por toda a história da humanidade, como Alan Turing, Satoshi Tajiri, e até estudos que mostram que o próprio Albert Einstein cumpria os critérios diagnósticos de autismo. Isso tudo trouxe muito mais autoestima e autoconfiança para mim. Me recordo que quando eu soube o diagnóstico do meu irmão, eu ainda nem entendi, nem percebia o quanto que ele se encaixava em mim também. Mas nele eu já percebia, por já ter tido um estudo sobre autismo, por uma questão bem aleatória. Os meus pais, eles chegaram para mim, o meu pai, e veio falar: Arthur, sabe essa médica em que a gente vem passando o Breno? Ela fechou o laudo dele. O Breno tem síndrome de Asperger. Aí eu virei pro meu pai e falei assim: pai, eu sei que o Breno é autista. Aí meu pai falou assim: autista? Mas eu nem falei em autismo, eu falei de Asperger. Aí eu falei assim: pai, senta aqui que eu vou te explicar uma coisa. Eu vou te explicar uma coisa. Ele tinha 7 e você 9. Eu tinha 9 anos de idade. Nessa época eu ainda tinha 8. Quando eu fiz 9, foi quando a época em que eu recebi meu laudo. E eu falei para meu pai: pai, senta aqui que eu vou te explicar. Essa nomenclatura, Asperger, já está defasada e é muito inócua quando a gente está falando de autismo. A origem dela, inclusive, é sinistra. Ela é uma homenagem a um médico nazista que definia quais crianças autistas ele achava que deveriam ter o direito de viver e quais que ele mandaria para os campos de concentração, quais ele acreditava que poderiam servir ao Reich no futuro. Como é que perpetua esse nome, né? Esse nome foi perpetuado porque os Estados Unidos tinham muita estima por esse médico nazista. E por conta dessa admiração, acabou cunhando esse termo síndrome de Asperger para definir autistas que eles acreditavam que se enquadravam nessa lógica
utilitarista. E como você estava sabendo sobre o autismo antes do seu pai, antes do seu diagnóstico, na verdade, né? Porque o do Breno foi antes, né? Foi antes, foram alguns meses antes do meu. E eu sabia sobre autismo porque, num determinado momento, quando eu tinha 8 anos de idade, eu li um livro em que um dos personagens era autista, o Estranho Caso do Cachorro Morto. E nisso eu me interessei muito pelo quadro. Acabei pesquisando bastante, pegando informação, isso de forma incessante. Chegou uma época em que eu já estava lendo critério diagnóstico no DSM, de tanto que eu estava pesquisando sobre autismo. E nesse momento eu acabei tendo uma compreensão muito clara. Mas é aquela questão, muitas vezes a compreensão ela é muito clara quando a gente observa quem está de fora. Isso. Não quando a gente observa o nosso lado. Gente. Na casa do ferreiro, o espeto sempre é de pau. Uhum. E eu consegui reconhecer essas características do meu irmão, mas em mim ainda não entrava. E tudo também porque naquela época eu me via muito como um estranho. Era o que eu ouvia de forma cotidiana dos meus colegas e também dos meus professores, que as coisas que eu fazia eram estranhas, que eu era esquisito. Às vezes até de forma mais pejorativa, o uso de termos como retardado e etc. eram recorrentes com os meus colegas quando se referiam a mim. E então eu acabava não observando o quanto que tudo aquilo também explicava quem eu sou. Mas entendia no meu irmão. A partir do momento em que eu recebi o meu diagnóstico, eu comecei a entender que realmente eu não era estranho, eu era diferente. E nisso ficou muito mais fácil de conseguir lidar com o ciclo da escola, ficou muito mais fácil de compreender meus direitos e também de lutar para que eles fossem respeitados. Mas desde aquela época, né? Desde aquela época. Por isso, inclusive, que eu comecei o meu ativismo tão cedo. 1 ano depois de já ter recebido o meu laudo, eu percebi que se eu queria garantir que ninguém mais passasse por aquilo que eu passei, eu precisava levar informação para as pessoas. Levar informação e trazer aceitação também dessa condição. Levar a importância de se compreender o autismo como uma manifestação natural da diversidade humana. Isso. E afinal... E aí você se engajou como? Porque tão novinho ainda, né? Como que você se engajou para ser ativista? Para ser ativista? O que você fez? Nessa época, os meus pais eles começaram a se engajar muito também dentro da causa autista. Eles organizavam muitas palestras dentro da OAB em relação à conscientização do autismo, falando sobre inclusão no ambiente escolar, falando sobre inclusão dentro do mercado de trabalho, porque eles tinham esse olhar global. Compreendiam que era muito importante falar de inclusão como algo que é necessário em todos os campos da vida. Isso. Para trazer oportunidade de acesso equitativa para as pessoas. E nisso eu comecei a participar muito das coisas que eles faziam por interesse mesmo. Eu gostava muito. Então eu já comecei a participar de alguns ciclos de palestras, comecei a participar dentro de mesas mediadoras, até que eu comecei a apresentar as minhas próprias palestras já nessa época também. Porque eu tinha muito interesse e também tinha um conhecimento legal por conta de todo esse interesse que eu tinha no tema. Eu entendia que se eu queria que as pessoas mudassem a forma como elas enxergam o autismo e respeitassem mais as pessoas autistas, eu precisava também batalhar para que a informação chegasse até elas, para que elas tivessem contato. Eu acredito que o convívio, o contato e o acesso à informação podem ser transformadores na vida de muita gente. Com certeza. Tem muita gente que é preconceituosa por mal, mas se a gente pensar que preconceito é só uma questão de maldade humana, a gente não vai conseguir trabalhar ele de uma forma plena. Afinal, se fosse só uma questão de maldade humana, não iam existir grupos que sofrem mais com preconceito do que outros. A gente não ia conseguir compreender as questões estruturais, históricas, culturais, que disseminam e se manifestam dentro do preconceito e da falta de oportunidade. Pessoas autistas, pessoas com deficiência como um todo, tiveram seus direitos negados durante muito tempo, tanto na educação quanto na saúde.
Muitas vezes a saúde até predou a oportunidade para que eles tivessem direitos a outros espaços. Se a gente pensar em como pessoas autistas eram tratadas há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, elas estavam trancafiadas dentro de sanatórios, instituições manicomiais. Ainda bem que acabou, né? Ainda bem que acabou. Foi uma luta intensa. Antimanicomial, né? A luta antimanicomial. É. E que teve como um dos berços aqui em Santos. Sim, Santos. Santos com foi certeza. figura central dentro dessa luta. Isso. Então, muita gente acaba falando, poxa, mas na minha época eu não via autismo, eu não tinha colega autista dentro de sala de aula e hoje a gente tem um monte, hoje eu vejo autismo em todo canto. Isso acontece porque antes as pessoas autistas, ou que nem tinham um laudo, mas cumpriam esses critérios diagnósticos, estavam trancadas em instituições manicomiais, estavam trancadas dentro dos sanatórios, Isso. ou quando não estavam trancadas dentro de casa, porque as famílias tinham medo de como que o mundo externo ia reagir. Tinham medo de toda essa violência que podia se perpetrar na vida dessa pessoa. Isso eu acho uma coisa importante que você está falando, o preconceito contra o autismo, né, os autistas, e de todo mundo, uma sociedade que vive numa caixinha fechada, quadradinha. E todo mundo que é uma diversidade imensa de gente, uma quantidade imensa de gente que não se enquadra naquele formato que alguns acham que é o padrão. O padrão, que está fora do padrão, não serve. E aí é o autista, aí é o negro, negra, é o anãozinho, Até a própria mulher, que é uma maioria minorizada. Exatamente. A mulher, o gordo, ou é muito magro, ou é muito isso, ou é albino. Quer dizer, tem uma gama de pessoas que são oprimidas, né? Que não são incluídas nessa sociedade, porque a sociedade vê assim como uma caixinha fechada. É isso. Exatamente. E você estava falando da beleza da diversidade. Não há nada de errado com essas pessoas. Na verdade, é a riqueza, né, da humanidade. Certeza. A maior riqueza que a sociedade, que toda a construção humana tem, são as diferentes formas em como a humanidade pode se manifestar. Afinal, qualquer contribuição nasce a partir da diferença. Qualquer inovação nasce a partir de uma perspectiva única, que olhou um problema ou uma questão que na rotina era sempre lidado de uma mesma forma e pensou, se a gente fazer de uma forma diferente, a gente consegue um resultado que pode ser até melhor. Isso. E quando a gente fala da manifestação da diversidade humana, é muito importante a gente lembrar que o autismo ele é uma questão que hoje é lida como uma questão de neurodiversidade. Não é uma condição patológica. É uma forma diferente dos neurotipos em que humanos se manifestarem. Então não é uma doença. Não é uma doença. Não é uma doença. É isso que tem que quebrar esse tabu. Exatamente. É uma condição que se manifesta e que é identificada. Outra condição, e que é identificada de forma clínica. Mas não é uma doença. Afinal, inúmeras condições são manifestadas e são identificadas de forma clínica, como, por exemplo, a gravidez, ela é identificada num processo clínico, mas não é patológica, natural dentro da fisiologia. E, Arthur, como é que foi o papel da sua família no desenvolvimento, na aceitação, na autoaceitação, né, na sua evolução, digamos assim, como militante? Foi, acho que, acolhedora, né? Foi, eu digo Seus pais são... os meus pais são a principal razão pela qual eu e o meu irmão, a gente chegou onde a gente está hoje, sabe? Qualquer família que tem filhos autistas tem uma preocupação muito grande de o que vai ser dos meus filhos no futuro. E os meus pais, eles conseguiram fazer com que 2 autistas, um no nível de suporte 1 e outro no nível de suporte 2, chegassem à universidade, se formassem e desenvolvessem uma autonomia para compreender que eles têm o direito de perseguir e lutar pelos seus sonhos, assim como o dever de lutar para que outras pessoas também tenham essas oportunidades. Essa consciência social que sempre foi passada para mim e para o meu irmão, essa compreensão e aceitação da nossa condição que partiu da família, fez com que a gente nunca tivesse vergonha de ser da forma como nós somos. E essa é a parte mais importante para qualquer pessoa.
qualquer pessoa que queira realizar seus sonhos precisa ter orgulho de quem ela é. Precisa ter a oportunidade de se enxergar e se sentir feliz, sendo da forma como ela é. Meus pais, eles nunca passaram por um processo que muitas famílias chamam de luto após o diagnóstico. Eles nunca encararam o laudo como algo pesado. Pelo contrário, eles sabiam que o laudo era a oportunidade de entender melhor os seus filhos, de compreender por que a gente era diferente, de entender que quando a gente não queria conversar ou interagir com eles, não era porque a gente não amava, e sim porque a forma como a gente ia interagir era diferente, que muitas vezes a gente ia expressar nosso afeto com ações, não necessariamente com o abraço ou com as conversas que são lidas como típicas, que às vezes falar muito sobre algo que era do nosso interesse era um jeito de demonstrar o nosso afeto, falar sobre nossos hiperfocos, compartilhar eles com a nossa família, ou às vezes até passar um tempo quieto, mas passar ao lado deles já era um jeito de demonstrar carinho. Uhum. Os pais, eles utilizaram esse momento do diagnóstico como um momento para entender o máximo possível sobre quem os seus filhos são e sobre qual tipo de suporte que eles iam precisar no desenvolvimento, que é a coisa mais importante. Traçar desde o início qual suporte e acomodação a pessoa autista precisa. Porque muitas vezes vão tentar falar de... tentar fazer com que forçar a pessoa autista a se encaixar numa sociedade que é excludente para ela. E eximir a sociedade do dever que ela também tem. Isso é importante. De se adequar, de incluir, de mudar a forma como ela é para incluir quem é diferente. Uhum. A sociedade que tem que se adaptar às pessoas autistas, não a gente que tem que se adaptar a ela. Afinal, quando ela foi construída levando em consideração justamente como excluir a gente, como trancar a gente dentro de clínicas, de sanatórios, instituições manicomiais. Isso tá vindo cada vez mais, né, Arthur? Porque você fala... a sociedade tem que se adaptar e incluir as pessoas autistas, no caso. Eu penso, por exemplo, as pessoas que necessitam de acessibilidade. Né? Hoje em dia, existe uma preocupação, existem leis para forçar a acessibilidade, porque é necessário que as pessoas pensem na acessibilidade dos outros. Exatamente. A acessibilidade é garantia de acesso a um espaço. Isso. Se você priva a pessoa da ferramenta que ela precisa para estar presente lá, ela simplesmente não vai conseguir frequentar. E seja na educação, escolas, ensino superior, mercado de trabalho, ou até mesmo lazer. Se você não pensa em como tornar esses ambientes adaptados e planejados, na verdade, porque a adaptação é remediar. O importante é muitas vezes a gente já planejar desde o começo como garantir que esse lugar seja acessível para todos. Isso. Isso depende muito do Estado, né? Depende. Porque não dá para depender da conscientização da sociedade, que ela inclua as pessoas. Tem que ter... Perfeito. Políticas públicas que deem garantia de que os seus direitos vão ser respeitados. Isso. Afinal, quando você não tem uma política pública, aquilo não é direito, aquilo é favor. E inclusão nunca pode ser visto como favor, porque inclusão é o que dá oportunidade para que uma pessoa possa viver a sua vida em condições de equidade junto com os outros, para que ela possa contribuir para a sociedade, para que ela possa viver. Isso, ser feliz, né? Ser feliz, ter autonomia plena. Exato. Você falando da educação... Falando de educação, da inclusão no processo educacional, né, em sala de aula, me parece que houve uns projetos, umas deliberações que excluíam... Extremamente problemáticas, excludentes. Isso, eu queria que você explicasse. Então, aqui, hoje em dia, a gente tem duas preocupações muito grandes dentro da educação. No âmbito federal, é um parecer orientativo do Conselho Nacional de Educação. E no âmbito estadual... um último decreto que o governador Tarcísio fez em relação a pessoas autistas. Esse decreto estadual, ele dá a oportunidade de que mães possam servir como mediadoras para os seus filhos dentro de sala de aula ou contratar do próprio bolso o profissional que vai fazer a mediação entre a pessoa autista e sala de aula. Se você olha de forma superficial a primeiro momento, pensa,
Nossa, mais uma alternativa, não é? Mas não, porque isso exime do Estado, tira do Estado a obrigação de garantir esse profissional dentro de sala de aula. De garantir que esse profissional, inclusive, seja de caráter pedagógico, não clínico. Que o autista ele permaneça como aluno dentro de sala de aula e não como paciente. Isso é importante. Porque... E também tira essa necessidade que é tão intrínseca para muitas pessoas, de que o Estado forneça o acompanhante o AE, o profissional que cuida da atenção à educação especial dentro da sala de aula regular. Com um decreto como esse, as famílias têm que pagar do próprio bolso um profissional que é dever do Estado garantir. E se a família paga do próprio bolso, uma família que muitas vezes já é tão sobrecarregada, tendo que lidar com terapias, tendo que lidar com acomodações, tanto na rotina quanto dentro de casa, para garantir suporte ao desenvolvimento dos seus filhos, de onde que essa família vai tirar dinheiro para pagar um profissional desse? E que mãe que vai conseguir ficar dentro de sala de aula fazendo trabalho com mediação? Se a gente parar para pensar que muitas mães de pessoas autistas, uma grande maioria, na verdade, são mães solo. Sim. Que enquanto o filho está estudando dentro da escola, está trabalhando para trazer sustento para casa e para ele também, claro, para garantir que essa criança tenha oportunidades no futuro. Se você fala para a mãe que, olha, a gente não vai te dar não o profissional de atenção de educação especial, o AE, mas você pode fazer o trabalho se você quiser. Você está tirando dela a oportunidade de trabalhar, está tirando do filho dela a oportunidade de ter um olhar educacional e pedagógico que vai contemplar o que ele precisa para ser incluído dentro de sala de aula. Mesmo para quem tem condições de pagar por um profissional, se você paga por um profissional que é terapêutico e coloca ele dentro da sala de aula, essa criança não vai conseguir se desenvolver num caráter pedagógico. Por quê? Ou ela faz terapia dentro de sala de aula, ou ela assiste a aula, convive com os colegas dentro de sala de aula. Se você tenta usar esse espaço para fazer as duas coisas, no final ela não faz nenhum dos dois. E nisso a gente... Não é para fazer terapia, né? Na sala de aula. Oi? E não é para isso. Não é para fazer terapia dentro de sala de aula. Sala de aula é um lugar para convívio e aprendizado. Se você coloca para uma criança que aquele espaço não é um lugar onde ela pode interagir com os outros, ela não vai interagir. Quando a gente fala de autismo, a gente coloca um problema muito grande nisso, porque é um transtorno que afeta de forma global a forma como a pessoa interage e se comunica durante toda a vida. Se durante a infância, esse espaço, que é tão importante para aprender a conviver, para aprender a interagir, ela tem as oportunidades de interação social dela privadas dela, ela não vai conseguir desenvolver estratégias ou muito menos compreender o que é necessário para que ela conviva, para que ela interaja, a importância da interação. Ela só vai ser excluída. Dentro de sala de aula, é muito importante que uma pessoa autista tenha um acompanhamento que valorize as suas potencialidades e respeite as suas dificuldades também. Mas isso tem que ser feito dentro de sala de aula com um olhar pedagógico, com um olhar educacional. É importante que os espaços funcionem de forma separada. E eu falo isso com todo respeito por qualquer profissional da área da saúde. Até porque eu sou um estudante de medicina, vou me tornar médico. Por isso que eu também faço questão de colocar que saúde tem que ser dada dentro do acesso à saúde. Dentro do acesso à educação, a educação precisa ter autonomia. O profissional que faz a inclusão dentro de sala de aula é o professor. E ele precisa ser valorizado e capacitado para isso. A gente não pode terceirizar ou colocar como se o professor ele fosse um vilão, por muitas vezes ter dificuldade em fazer esse manejo dentro de sala de aula. A gente precisa garantir que ele tenha o suporte dos profissionais que vão ajudar ele a navegar dentro dessas questões. E esse é o trabalho do professor de AEE, que eu estava falando. Ele é quem vai fazer a mediação com o professor da sala regular para entender quais são as necessidades que esse aluno tem dentro de sala de aula, o que ele precisa para manter a permanência, como otimizar o aprendizado dele
e como fazer com que a experiência dele dentro de sala de aula seja a melhor possível, tanto para o seu aprendizado, quanto para o seu desenvolvimento interpessoal, como potencializar aquele ambiente para que ele seja mais acolhedor e receptivo, como fazer com que os outros alunos respeitem e compreendam a condição desse colega. Sim. E para isso, Arthur, precisa de formação, né? Esse profissional estudou para isso, né? Tem um olhar especializado. Ele tem uma... Então, uma mãe, por mais amor que tenha, lógico, né? Mas não vai ter esse mesmo olhar, vai ter um olhar leigo. Exatamente, porque é aquela coisa, o amor é uma coisa imprescindível para o desenvolvimento de qualquer pessoa. Mas se a gente precisasse só de amor durante o nosso desenvolvimento, as crianças não precisavam ir para a escola. As crianças, elas aprendiam dentro de casa com os pais. Se a gente precisa desses outros espaços, tanto na educação quanto na saúde, é porque a gente precisa valorizar as dinâmicas multiprofissionais que fazem parte do desenvolvimento, não só das pessoas autistas, mas de qualquer pessoa. O autismo, ele muitas vezes só coloca em maior evidência dificuldades que já são naturais para outras pessoas, porque na pessoa autista essas dificuldades vão ser potencializadas. As dificuldades vão ser muito mais intensas do que seriam para uma pessoa típica, e as potencialidades, os interesses também vão ser muito mais intensos. Então, se você tem um olhar que compreende isso e que valoriza isso, você vai conseguir dar um suporte muito maior para qualquer dificuldade e também desenvolver muito mais qualquer habilidade única que essa pessoa tenha. Dentro disso, inclusive, eu sou autor de uma lei de nível estadual. Eu sou protocolo individualizado de avaliação. É uma lei que eu redigi, idealizei, foi apresentada na LESP pela deputada Solange Freitas, que é uma grande parceira que a gente tem nessa causa, e que nasceu justamente de um respeito às necessidades do estudante autista. Não de uma demanda somente das famílias e muito menos de uma demanda clínica, olhando para a questão da importância da inclusão sob a perspectiva social. Quais são as necessidades que essa pessoa tem? O que impede para que ela mantenha a permanência dentro desses espaços? E como a gente pode garantir que ela não seja vista como uma barreira? Que a gente não veja a pessoa com deficiência, a pessoa autista como uma barreira, mas sim quais questões na nossa sociedade que estão impedindo que ela chegue até lá. Na universidade, existiam muitas pessoas autistas que chegavam no ensino superior, mas acabavam saindo, porque não conseguiam ter, por exemplo, acesso às ferramentas que elas precisavam dentro desses espaços. E quando a gente fala de avaliação, isso é algo que era gritante. Porque muitas pessoas autistas têm dificuldade, por exemplo, na hora de apresentar um trabalho oral. Outras têm uma facilidade muito maior apresentando tópicos de forma oralizada, através da fala. Algumas preferem fazer provas numa modalidade dissertativa, apresentar trabalhos escritos. Já outras têm uma disgrafia tão grande que se você pedir para ela fazer uma prova, mesmo uma prova dissertativa, ela pode acabar tendo dificuldades tanto em relação à disgrafia quanto rigidez cognitiva e até intensificando uma ansiedade que vai fazer com que ela não consiga expressar seu conhecimento. Se a avaliação é um lugar que está potencializando as dificuldades de uma pessoa, ela não está conseguindo avaliar o que ela sabe. Com certeza. Então... Não cumpre o papel, né? Não cumpre o papel de avaliar. Claro. Perfeitamente. No meu caso, de forma prática, eu tenho uma dificuldade muito grande com avaliações dissertativas. Então, eu preciso fazer essas avaliações de uma forma diferente. Seja digitando, seja fazendo provas de modelo objetivo, ou seja, múltipla escolha, ou apresentando as provas de forma oral. O conteúdo se mantém o mesmo. O que é cobrado é a mesma coisa. Sim. Só que o formato é adaptado para que as dificuldades que essa pessoa tem não sejam uma barreira para o acesso dela. É como você adaptar uma prova para uma pessoa cega e colocar em braille. Você não muda o conteúdo, mas muda o formato. Torna o formato próximo à realidade daquele indivíduo.
E o PIA fez coisas formidáveis para o acesso universitário a pessoas autistas. Porque a gente tinha até mais acessibilidade dentro das escolas, mas conforme isso vai progredindo, as pessoas autistas estão tendo cada vez mais dificuldade. Na primeira infância, antes do Fundamental 1, elas são bem vistas. No Fundamental 1, também, você ainda tem muita gente, muitos professores que, por conta da sua formação pedagógica, compreendem muito bem as necessidades de cada aluno e valorizam a educação inclusiva. Mas conforme isso vai escalonando, as demandas vão ficando maiores. E as demandas vão ficando maiores, causam uma sobrecarga maior para muitos professores acabam não tendo a formação dentro dessa base. Muitos professores que são professores de ensino médio, por exemplo, não estudaram pedagogia. E nisso acabaram não tendo contato com a educação inclusiva. É verdade. E por isso que é importante, quando a gente fala da capacitação, levar essa informação para que o professor ele consiga lidar, para que ele entenda dentro dessas bases o que ele pode fazer e o que o aluno também pode fazer para facilitar esse processo. O PIA é muito legal por conta disso. Ele valoriza a autonomia do aluno. É o aluno que leva quais são as suas necessidades referentes à acessibilidade dentro da avaliação e dessa forma é trabalhada junto com a instituição. Não é uma questão de uma questão clínica, por exemplo, um relatório clínico que é levado. A única coisa que é utilizada é o laudo. A partir do laudo, qualquer condição que seja necessária para garantir que esse aluno possa ter um bom aproveitamento, já vai ser garantida. E você já faz uso, né, dessa lei, né? Já, eu faço uso de avaliações individualizadas desde sempre por conta de muita briga. Os meus pais, eles sempre reivindicaram que eu tivesse acesso aos meus direitos. Por exemplo, na escola, eu fazia prova em sala separada. Faço até hoje, porque o barulho que os meus colegas acabam fazendo durante as provas, seja de bater a mão numa mesa, seja aquele de ficar apertando a caneta, ou até de bater os qualquer um. Se já irrita qualquer um, imagina para uma pessoa que tem hipersensibilidade auditiva e sensorial. Para a gente isso pode acabar sendo um desencadeador de uma crise. E se você está prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, você não vai conseguir prestar atenção na prova que está bem à sua frente. Claro. Então, fazendo uma prova numa sala separada, eu consigo lidar com essa enxurrada de informações sensoriais e me concentrar num único ponto, a avaliação. E também já fazia provas adaptadas para esse formato, provas objetivas e formato de múltipla escolha. E quando precisava redigir uma redação, por exemplo, adaptações para que a minha disgrafia não fosse um empecilho dentro disso. Por exemplo, eu redigia a minha redação e tinha um profissional que me ajudava a passar limpo. Eu lia para ele o que estava escrito na minha prova e ele redigia para aquela folha. Mas e no vestibular? No vestibular também. Ah, já tinha, tá. No vestibular já tinha. Teve acesso a isso. Eu tive acesso a isso, não por uma legislação específica, mas sim por uma necessidade que era compreendida dentro do Plano Nacional de Educação Especial, dentro da perspectiva da educação inclusiva. Mas dentro da universidade, no acesso a ela, o estudo era muito complicado. No acesso à escola também. Porque a gente tem, por exemplo, a Lei Berenice Piana, que fala de adaptações razoáveis. Quando fala de adaptações razoáveis, você depende muito da compreensão de razoabilidade do professor, do diretor. E se eles não entendem o que é autismo, para eles nada vai ser razoável. Isso. Para eles, o aluno não vai precisar de adaptação nenhuma, porque ele enxerga que se um aluno ele consegue falar, se um aluno ele consegue muitas vezes compreender o que está sendo dito, qual a dificuldade que ele vai ter em fazer as coisas do jeito que os outros fazem? Tem palavras que são subjetivas, né? Quer dizer, não expressam nada, porque razoável é razoável para você é uma coisa, para mim é outra, para outra é outra. Abusivo é, né? É uma coisa para um, para outro não é. Então assim, a lei ela tem que ser bem clara. Bem clara e objetiva. Quando ela não quer ser clara,
usam essas palavras, que é para dar brecha para qualquer coisa, né? Exatamente, para que ela dê uma garantia de direito, mas também não incomode tanto quem vai ter que levar esse direito a sério. É isso. Então, muitas vezes, elas acabam servindo só para judicializar. Você garante, você tem acesso a essas leis, acesso a esses direitos, se você judicializa. A maioria das pessoas autistas, antes, para fazer uma adaptação dentro de avaliação, precisava judicializar usando a Lei Berenice-Piana ou a Lei Brasileira de Inclusão como referência, porque elas não são claras em questão a adaptações. Mas hoje em dia, no estado de São Paulo, muitos estudantes autistas e pais e mães de pessoas autistas me mandam mensagens falando sobre a praticidade, que é fazer um requerimento com base no protocolo individualizado de avaliação. Porque ele já especifica que a partir do momento que o laudo ele é mostrado dentro da instituição de ensino, a necessidade que esse estudante leva tem que ser levada em consideração no planejamento Sim. das avaliações. E não só nas avaliações dela, mas nas avaliações como um todo. Garantir que nenhuma prova seja planejada de forma que a constituição dela seja a barreira para os alunos. Sim. E sim para que ela respeite e se posicione como uma avaliação, capaz de avaliar mesmo o conhecimento das mais diversas formas possíveis. E você está no 3º ano, é isso? 3º ano do curso de medicina. De medicina. E você já tem ideia do que vai seguir? Ou não tem ideia ainda? Vocês começaram agora a ver as especialidades? Olha, eu comecei agora a ver as especialidades clínicas, porque eu terminei o ciclo básico. Mas a área de interesse, a área que me motivou a entrar na medicina, só fica cada vez mais clara para mim a cada dia que passa. Eu já entrei na medicina com o intuito de me formar psiquiatra, de me tornar um psiquiatra para trabalhar com transtornos do desenvolvimento e diversos outros transtornos que englobam dentro da neurodiversidade, para lidar com crianças autistas, crianças com TDAH, crianças disléxicas, garantir que elas tenham um profissional que compreende elas, porque entende aquilo que elas passaram e valoriza quem elas são, que entende que essa diferença não é algo que torna elas inferior, mas que dá uma infinita gama de possibilidades para as quais ela pode contribuir para a sociedade dentro de uma perspectiva única. E também fazer o acompanhamento não só como psiquiatra infantil, mas como psiquiatra num clínico geral para os autistas adultos, para pessoas que estão procurando um diagnóstico, porque existem muitas pessoas autistas que só conseguem o diagnóstico na fase adulta e têm dificuldade para encontrar um bom profissional. E quando a gente fala daquela questão de minorias, a intersecção entre diferentes grupos minoritários torna ainda mais difícil. Pessoas autistas pretas quase nunca recebiam o diagnóstico na infância. Isso só começou a mudar agora, porque muitas vezes os profissionais olhavam e falavam nunca nem vi um autista preto, como que essa pessoa pode ser autista? Então não davam os laudos para essas crianças. E aí elas vinham a descobrir só quando já tinham filhos e seus filhos tinham recebido o diagnóstico, observando que muitas das coisas que esses filhos passam, elas passavam também. Mulheres autistas também não recebiam seus diagnósticos e até hoje não recebem. Tem muitos profissionais que falam, não, é porque as mulheres elas mascaram melhor o autismo, elas são mais sociáveis. Mas não existe evidência científica robusta que corrobore com essa teoria. E ela mesma é muito furada por si só. Porque você pensa, mulheres autistas recebem menos os laudos porque elas disfarçam melhor, mascaram melhor. Até certo ponto, a gente consegue engolir esse discurso. Se a gente fala de mulheres autistas que estão no nível de suporte 1 e que conseguiram encontrar estratégias de socialização e de interação de forma muito precoce, dá para se pensar. Mas então, por que mulheres autistas no nível de suporte 2 não recebiam diagnóstico? Por que mulheres autistas que não desenvolviam fala não recebiam diagnóstico de autismo? Porque o autismo ele é menos diagnosticado em mulheres como um todo. E quando a gente fala disso, a maior parte das pessoas autistas não vai conseguir mascarar ou disfarçar suas características. Muitas vezes vão ser muito aparentes. Mas você acha que? Por falta de informação clínica,
falta de capacitação dos profissionais e muito estereótipo. Muitos profissionais, muitos médicos, quando pensam em autismo, a primeira coisa que vem à cabeça deles é um garoto branco, jovem, que tem comportamentos repetitivos, está lá por volta dos 6 anos de idade, porque só pensam no autismo infantil, muitas vezes, e aí ignoram que mulheres também são autistas, pessoas pretas também são autistas, pessoas pardas, asiáticas. O autismo se manifesta dentro de toda a natureza humana. Qualquer grupo, em qualquer parte do mundo, vai ter pessoas autistas. E a gente tem que lembrar que, por mais que sejam questões que estão enraizadas dentro de também um racismo estrutural, um machismo estrutural, a gente não vai conseguir mudar elas enquanto os profissionais não se atentarem na importância deles compreenderem o autismo como um todo, não só dentro de estereótipos. Que é essencial que eles estudem sobre autismo, que eles ouçam o autismo sob a perspectiva também de pessoas autistas e que eles ouçam também as contribuições gigantes que essas pessoas contribuíram para a compreensão do autismo hoje em dia. Seja através da compreensão do autismo não falante. A gente tem um escritor formidável, Naoki Higashida, um rapaz japonês que recebeu o laudo de autista e de deficiente intelectual quando era criança e que foi falado para a mãe dele que, por não conseguir compreender a fala, ele tinha um déficit intelectual e nunca ia conseguir compreender nada ao redor. A mãe dele olhou para isso e pensou o seguinte: se meu filho ele não consegue se comunicar através da fala, eu não vou tornar essa dificuldade dele uma barreira. Eu vou olhar para o que ele consegue fazer. Eu vou alfabetizar esse garoto. Ela alfabetizou ele antes dos 6 anos de idade. Nossa. E descobriu que ele, na verdade, tinha uma hiperlexia. Ele não tinha um déficit intelectual. Ele tinha o oposto da dislexia. Ou seja, uma facilidade absurda para compreender linguagem escrita. Ele já era autor de best-sellers aos 13 anos de idade. Caramba. E já tinha escrito o livro O Que Me Faz Pular, que é referência na compreensão do autismo no mundo todo. E que mudou a perspectiva em como o Japão encarava o autismo, que antes tinha muito preconceito, mas que hoje vê de uma forma muito mais aberta. Olha, você, né, entre outros militantes, tem um papel importantíssimo na sociedade, né, que é quebrar tabus, né? Aliás, esse programa podia se chamar Quebrando Tabus, porque em vários aspectos, né, o papel da família, a autonomia que a família tem que buscar para a pessoa, com certeza. Para a pessoa, com certeza, isso foi determinante. O modo que seus pais encararam e a autonomia que eles buscaram dar para você, né? Você e o seu irmão, fizeram vocês serem pessoas independentes e buscar os seus caminhos. Com certeza. Meus pais conseguiram fazer com que 2 filhos autistas chegassem ao ensino superior. Um autista de nível de suporte 1 e outro de nível de suporte 2. Contra as predições de quem era ignorante. De quem era ignorante. Porque vamos combinar que é isso. Tem muita gente que é ignorante. Que é ignorante. Mas é o que você falou. Às vezes, o preconceito não deriva só da maldade humana, mas de uma ignorância ou de uma bolha em que as pessoas vivem. E que ela não tem contato com a diferença. Não tem contato com essa diferença específica. E ao ter contato e ao conviver, ela percebe o quanto ela estava intolerante ou errada. Exatamente. Né? Aquela coisa, se a gente vive na época em que regimes de segregação racial funcionavam, como por exemplo nos Estados Unidos, a maior parte da população branca era intolerante e não conseguia suportar a ideia de frequentar o mesmo restaurante que uma pessoa preta, de estudar dentro da uma mesma instituição de ensino que uma pessoa preta. Sim. Quando isso foi derrubado, por mais que os Estados Unidos ainda seja um país extremamente racista, isso acabou mudando muito. Hoje em dia, falar uma coisa dessas já é vista com maus olhos. Isso. Hoje em dia as pessoas não têm mais tanta liberdade para defender supremacia racial lá dentro, para se posicionar a favor da Ku Klux Klan. Sim. E quando a gente fala de deficiência é a mesma coisa. Só que o que acontece é que tudo ainda é muito mais recente. A nossa emancipação ela é mais recente. Há cerca de 35 anos atrás, 30 anos atrás,
Nós éramos presos em instituições de saúde mental só por existir, só por sermos diferentes. E isso tudo vem avançando nessa mesma intensidade. Nós conquistamos de forma relativamente recente o direito a estudar nas mesmas escolas que os nossos pares, a ter as mesmas oportunidades dentro do mercado de trabalho e a ter políticas que realmente olham para as nossas necessidades e valorizam elas. A gente tem que lembrar que pessoas autistas eram submetidas a eletrochoque desde a sua primeira infância há menos de 20 anos. E existem locais nos Estados Unidos onde isso ainda existe. É mesmo? É mesmo. A minha sorte em tudo foi essa questão que você trouxe da compreensão dos meus pais. Eles sabiam que qualquer criança precisa ter acesso a tudo aquilo que é garantido pelo Estatuto da Criança: educação, acesso à cultura, lazer, saúde. Nenhuma criança é só um objeto clínico de saúde, e pessoas autistas não podem ser vistas assim. Existem muitas crianças que hoje em dia passam mais de 40 horas semanais trancadas dentro de clínicas por intervenções terapêuticas. Você pensa, 40 horas é um regime de CLT, é exaustivo para qualquer adulto, então você não vai me falar que isso não é exaustivo para uma criança. Isso quando são só 40 horas. Muitas vezes essas crianças passam 50 horas, 60 horas em intervenção constante. Você pensa, uma criança que já pode entrar em desregulação, passando tempo numa fila. Por quanto tempo que ela precisa passar numa fila sem fazer nada? Imagina o que essas 60 horas fazem para ela quando ela está sendo privada de brincar, de ter acesso à cultura, de fazer as coisas que ela gosta e até de ter contato com a família. Com a família. E outra coisa que você falou que é importante, eu acho que já sumarizando as coisas, que a sociedade tem que incluir as pessoas. Exatamente. Tem que assumir essa responsabilidade. E não ver como paciente, como um doente que tem que ser tratado, né, clinicamente ou com terapias e tudo mais. Não é mudar o comportamento deles, mas Perfeito. é incluí-los e fazer a adaptação dessa sociedade. Acomodar a sociedade para essa diferença. Para lembrar que a pessoa autista, ela não é excluída por ser autista. Ela é excluída quando ela está num espaço que não permite que pessoas autistas existam sendo da forma como são. Eu me recordo que, quando eu era menor, precisar fazer provas de uma forma diferente era motivo para vários professores questionarem se eu deveria ter mesmo o direito de frequentar a escola no mesmo espaço que os meus colegas. Falarem que eu não devia estar na escola, eu devia estar fazendo terapia para fazer as coisas do jeito que eles fazem. Eu cheguei a ouvir de uma professora que, quando eu relatei o meu sonho de me tornar um médico, o seguinte: que autista não é médico, autista é paciente. Que o mais próximo que eu chegaria de trabalhar num hospital seria como paciente de um sanatório, paciente de um manicômio. E hoje eu quebrei. Você vai mostrar o diploma. Eu vou mostrar o diploma de medicina para todo mundo. Exato, quebrando paradigmas, né, Arthur? Isso. E também autor, idealizador, redator da lei que dá a garantia desse acesso para todas as pessoas autistas no estado de São Paulo, em todos os estágios, desde a escola até o ensino superior. Isso. E é muito legal que, quando a gente fala dessa questão de aceitar e de compreender que a sociedade tem a responsabilidade de acomodar as pessoas autistas, de incluir elas, todo esse processo surgiu há muito tempo. Surgiu em 2017, quando meus pais estavam organizando uma caminhada de conscientização do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Uma repórter veio me entrevistar. E quando me viu falar sobre inclusão, ela pensou: nossa, esse garoto fala com uma propriedade tão grande, ele tem uma paixão tão grande pela inclusão de pessoas autistas. Eu vou começar a reportagem e encerrar com ele. E ela pediu para tirar uma foto comigo e falou: Arthur, eu quero tirar uma foto com você agora porque eu sei que no futuro vai ser muito difícil. Eu acredito que você vai se tornar um grande homem. Na mesma época que eu ouvi essa professora falar esses absurdos para mim,
eu ouvi essa voz, ouvi uma grande comunicadora mostrando o potencial que eu tinha de levar informação para as outras pessoas e conscientizar também. Essa repórter, ela se tornou deputada estadual. E desde aquela época, eu já tinha essa paixão por ouvir a nossa causa. E ao lado dela, ao lado da Solange, construir essa política e garantir que toda pessoa autista agora fosse ouvida a partir do seu referencial, não a partir de uma autoridade, seja dentro de sala de aula ou seja clínica, que quisesse definir o que ela precisava lá dentro do seu processo de inclusão. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir com que todas as pessoas tenham acesso a essas mesmas oportunidades. Muitas pessoas autistas periféricas não conseguem se dar o luxo de marcar uma consulta com um psiquiatra ou um neurologista só para fazer um relatório para apresentar para a sala de aula. Muitas vezes não conseguem pagar uma consulta com um psicopedagogo, com um neuropsicopedagogo. E como que eles vão apresentar esses relatórios para essas instituições? Essa política, ela garante que isso seja olhado a partir não de uma perspectiva clínica, mas a partir do modelo social de deficiência. A barreira não está na pessoa com deficiência. A barreira está na sociedade que é excludente. Muito bem. O caminho é longo, mas você e outros, com certeza, já começaram quebrando os paradigmas, né? E avançando, né? Avançando. Parabéns, viu, Arthur? Tem mais alguma coisa que você queira dizer que a gente não abordou? Tem uma consideração que eu acho que é legal de falar. Fale. Como eu mencionei, hoje em dia eu sou diretor da Associação Nacional para a Inclusão das Pessoas Autistas e a gente faz um trabalho muito legal dentro desse campo, lembrando que a inclusão ela precisa ser feita em todas as esferas da sociedade. A pessoa autista não pode ser vista como problema de saúde. Ela precisa ser vista como uma pessoa que enfrenta barreiras em vários campos e que todos esses campos têm o dever de mudar e de se transformar para garantir que eles não sejam excludentes. Então, a gente faz um trabalho muito legal dentro da educação, desde a educação de base até o ensino superior, dentro da área da saúde, na disseminação de práticas que sejam neuroafirmativas e que respeitem o autismo enquanto uma condição da neurodiversidade. E dentro da cultura também fazendo acomodações, seja espaços de regulação sensoriais dentro de estádios ou museus, que são salas onde pessoas autistas podem entrar dentro de um momento de crise, se regular e depois voltar para frequentar o mesmo espaço de convívio com todos os outros. E o diferencial é justamente esse. A gente trabalha muito com as pessoas autistas. Uma das únicas entidades, uma das únicas associações formadas majoritariamente por pessoas autistas. A demanda familiar é muito valorizada e respeitada. A gente tem muitos familiares de pessoas autistas lá dentro. Mas para fazer essa construção junto conosco. Porque é até por conta da gente lembrar que nada pode ser feito sobre pessoas com deficiência sem a perspectiva delas mesmas. Nada sobre nós sem nós. Sim. E isso é algo muito importante da gente lembrar. A melhor pessoa para compreender o autismo é quem passa ele na pele, quem vive na pele os seus altos, os seus baixos, quem compreende o quanto que ele pode impactar nas dificuldades que essa pessoa vai enfrentar na vida, mas o quanto que pode moldar também as potencialidades que ela vai aproveitar no seu desenvolvimento. Se a gente faz esse diálogo na construção de políticas públicas, junto com as pessoas autistas, ouvindo elas e colocando com que as suas necessidades sejam prioridade, a inclusão se torna muito mais leve. Como você falou, é um caminho difícil, é um caminho árduo e duro. Mas se todos fazemos de forma junta, de forma unida, se todos nós estamos unidos por essa causa, acaba ficando mais leve. Porque assim como a luta contra o racismo não pode se definir somente pelas pessoas pretas, todos têm uma obrigação de se manifestar contra, assim como a luta pelos direitos das mulheres deve ser vista como algo que toda a sociedade precisa garantir que seja levada a sério, a luta contra a LGBTfobia também, a luta contra o capacitismo e a luta pela inclusão precisa ser uma responsabilidade de todos. Se todos se mobilizam a favor da inclusão, essa luta fica mais leve para todo mundo e todo mundo consegue contribuir. Pessoas autistas, pessoas com deficiência no geral, conseguem transformar o mundo num lugar muito melhor a partir das suas contribuições únicas. É isso que a gente quer, né? Viver melhor e ser feliz, não é isso? Exatamente.
com todos sendo Com respeitados. todos e toda a diversidade Exatamente. que Deus nos deu para quem acredita em Deus, e eu acredito, né? Exatamente. Se Deus criou a humanidade com tantas formas diferentes, é para a gente aproveitar. É isso mesmo. Parabéns, viu, Arthur? Parabéns pelo seu trabalho, sua conscientização desde pequeno, né? Seus pais, que não é só resolver o seu problema, mas é militar em favor que outros também não passem pelo mesmo, mudar, transformar a sociedade que lhe cabe, né? Conviver ali, viver para que ela seja transformada. E eu quero mandar um grande beijo para o Marcelo e para a Morgana, que são os pais do Arthur Ataíde. Então, se você quiser entrar em contato com ele, pelo Instagram é Arthur Ataíde, não é isso? É Ataíde sem H, Ataíde, normal, certo? Arthur Ataíde Ferreira Garcia, aí fica facinho de achar, acho que eu sou o único. Aí é mais fácil ainda, gente. Olha, quebrando tal tabu mesmo. Eu quero agradecer, viu? A sua presença foi ótimo e eu tenho certeza muito esclarecedor, e muita gente aqui vai ficar, não sabia disso, né? Vai descortinar o mundo aí, a realidade para muita gente, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Eneida, porque é aquilo que eu falo para todo mundo. O maior prazer que eu tenho na minha vida é lutar pela inclusão, é lutar para que as pessoas autistas sejam ouvidas e tenham oportunidade de levar suas demandas para todo mundo. Então, dar um espaço para que nós sejamos ouvidos é um papel muito importante na luta pela inclusão. E é nosso papel também, divulgar. Exatamente. Isso aí. Como você falou, isso precisa ser falado o ano todo. Sim. Não é porque abril terminou que as pessoas precisam parar de falar sobre autismo. Inclusive, essa oportunidade é um bom lembrete para eles. Sempre estudem, sempre ouçam e sempre aperfeiçoem o conhecimento que cada um tem sobre inclusão. É isso aí, muito importante. Obrigada, Arthur. Gente, foi isso. Eu tenho certeza que vocês adoraram. Se inscrevam no canal para que mais gente também tenha a oportunidade de ter acesso a esses conteúdos diferenciados. Deem um like, compartilhem, né? Vamos fazer o canal cada vez mais potente e levando informação para todo mundo, tá bom? Compartilhar esse vídeo é compartilhar informação sobre inclusão, pessoal. É isso aí, Arthur. Então, olha, gente, até próxima quinta. Valeu!